Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem. Os irmãos não estão vendo o pastor Sávio. O pastor Sávio está numa conferência, está fora. E peço que os irmãos estejam orando pela vida dele, né? Ele chegou bem, está lá crescendo, né? Aprendendo nessa conferência e vai retornar. Então vamos orar por isso, né? Orando. Esteja colocando nas suas orações a vida do pastor Sávio, que ele volte revigorado, que ele aprenda bastante, que ele compartilhe esse conhecimento com a gente aqui, tá bom? Coloque ele nas suas orações. A gente está na série chamada Salmo 23, Confiando no Bom Pastor. E eu não sei quanto a vocês, mas a gente sempre que lê o Salmo 23, sempre fazia essa associação, né? Em que Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Mas é interessante quando a gente se aprofunda no texto, como a gente percebe algumas outras coisas tão interessantes, tantas outras coisas que Deus fala aos nossos corações, e temos aprendido bastante coisa. Eu espero que Deus tenha falado de um modo muito especial ao seu coração e continue falando durante essa série, que Ele continue nos abençoando. Sempre que a gente lê o Salmo 23, a gente percebe exatamente isso, né? De uma forma muito nítida, a gente percebe o cuidado e a bondade de Deus para conosco. Deus sendo retratado como pastor e nós como suas ovelhas. Sábio, semana passada, falou bastante disso, que Ele é o bom pastor. A gente vai continuar e vai seguir falando sobre isso. Porque Davi aqui, meus irmãos, ele está mostrando nesse salmo algo que ele conhecia muito bem. Davi escreveu inúmeros salmos, como nós sabemos. Deus sempre cuidou do seu povo durante toda a sua história e em todas as suas necessidades. Essa era a certeza que Davi tinha, por isso ele escrevera esse salmo. Ele escrevia exatamente aquilo que ele experimentava na sua vida. Sempre que Davi estava diante de uma situação de batalha, por exemplo, né? Se a gente for estudar a história de Davi, a gente vai ver quantas batalhas ele lutou, mas sempre, ou normalmente, na maioria das vezes, ele sempre consultava o Senhor. E ele conhecia essa provisão, esse cuidado, essa bondade de Deus para com ele. Então, quando ele fala dessa relação do pastor e da ovelha, ele sabe exatamente do que ele está falando. Pois essa era exatamente a sua relação que ele tinha com o Senhor. É exatamente isso que ele experimentava. Nesse trecho que nós vamos ler hoje, nós vamos perceber esse cuidado e bondade do pastor com as ovelhas de um modo muito específico, em necessidades específicas e fundamentais, e nós vamos ver como isso se relaciona com a nossa vida. A gente lê o Salmo 23 e nós nos relacionamos, nós pensamos ali, ligamos que nós somos a ovelha e Jesus é o nosso pastor, mas a gente vai se aprofundar um pouco mais e a gente vai ver como isso se relaciona com a nossa vida. Quando o texto da semana passada terminou dizendo: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, isso significa que tudo que precisamos, tudo aquilo que nós precisamos, nós seremos saciados por esse pastor. Vamos entender que esse tudo que nós precisamos é exatamente a coisa mais fundamental para a nossa vida. Nós vamos entender que esse tudo é exatamente aquilo que nos basta. Eu quero te convidar para abrir sua Bíblia no Salmo 23, nós vamos ler todo esse capítulo. O texto vai ser projetado, mas abra sua Bíblia, porque durante alguns momentos eu vou pedir para você voltar para a Bíblia, vou pedir para você abrir em outros textos, e a gente vai fazendo esse exercício, né, de abrir a Bíblia, conhecendo os livros da Bíblia. Salmo 23, o texto diz o seguinte, vai ser projetado na versão NVI. Acompanhe na sua versão, ou pode acompanhar também na projeção. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade
e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ler o texto que vai ser, que nós vamos focar hoje. Isso, exatamente. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos impacta, que nos faz conhecer cada vez mais o Senhor. E que hoje, Deus, rogamos que não seja diferente. Suplicamos ao Senhor que não seja diferente. Suplicamos ao Senhor que o Senhor fale de maneira poderosa aos nossos corações, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O texto vai começar dizendo: em verdes pastagens me faz repousar. E com isso, em primeiro lugar, eu percebo que o pastor é aquele que providencia o alimento. Talvez na sua Bíblia, na tradução que você tenha, talvez aquelas versões mais antigas, vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos, né? Nós lemos em verdes pastagens, ou em verdes pastos me faz repousar. Mas outras versões, outras traduções, talvez as mais antigas, elas vão dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Existe uma particularidade da ovelha que eu não conhecia. Na verdade, algumas particularidades. Algumas não, muitas particularidades das ovelhas que eu não conhecia. É muito difícil uma ovelha, meus irmãos, ela se deitar, a menos que ela esteja satisfeita em 4 condições. Vocês sabiam disso? Nem passava pela minha cabeça. O texto vai dizer: deitar-me faz em verdes pastos. Só que para a ovelha deitar, ela tem que estar satisfeita pelo menos em 4 condições. E foi isso que eu aprendi estudando, lendo um livro. Devido à sua timidez, a ovelha ela é tímida, ela é medrosa. E ela não se deita enquanto ela não estiver totalmente tranquila, sem temor nenhum. Uma ovelha medrosa, ela leva o medo às outras ovelhas. Inclusive, existe uma bagunça ali na hora que ela se assusta. Se tiver um coelhinho no meio das ovelhas, se ele der um pulo, a ovelha se assusta. E todas elas se assustam, ficam de uma maneira desenfreada. E ela não consegue relaxar, ela não consegue ter paz, ela não consegue ficar tranquila e sem medo se tiver alguma coisa incomodando ela. E é exatamente a função do pastor, a presença do pastor no meio das ovelhas, a presença do pastor diligente, que cuida do bem-estar da ovelha. Quando a ovelha percebe a presença do pastor ali, quando ela percebe a presença, quando ela percebe a voz, quando ela escuta a voz do pastor, ela fica tranquila, ela sabe que está segura. Então essa é a primeira condição para que ela possa se deitar. Ela não pode estar com medo. O pastor tem que ser diligente, estar sempre com ela, para que ela possa perceber a presença do pastor, ouvir a sua voz e ter paz, saber que ela está tranquila e que ela está segura. Uma outra condição é que, por conta do seu comportamento social, ela não se deita enquanto estiver em atrito com outra ovelha. Vocês pensam que atrito é só entre a gente? Tem atrito entre ovelha também. Entre o rebanho, atenção, rivalidade, disputa pelo melhor lugar. Normalmente, nesses casos, a ovelha mais velha, ela vai querer liderar esse grupo de ovelhas ali. E normalmente, ela tenta expulsar as ovelhas mais novas, dando marradas nessas ovelhas. Eu aprendi que marradas nada mais é do que dar cabeçada na ovelha. Ela, a mais velha, está dando cabeçada nas mais novas e ela vai expulsando as outras ovelhas até que ela fique no melhor lugar do pasto ali. O interessante é que sempre que era notada a presença do dono, a presença do pastor, elas esqueciam a rivalidade. A presença do pastor colocava fim em toda a rivalidade entre as ovelhas. Se eu morresse hoje, eu não saberia disso. Terceira condição: se as ovelhas estiverem sendo importunadas por moscas ou parasitas, mosquitos, elas também não se deitam. E aí um bom pastor vai se preocupar em aplicar um bom repelente de insetos. Ele vai providenciar que as ovelhas estejam sempre perto de arvoredos, lugares seguros onde elas poderão se
refugiar. Um bom pastor, meus irmãos, ele é incansável em seu trabalho de manter o rebanho calmo, satisfeito e em paz. Isso me fez lembrar aquela passagem que está registrada em João 5,17, que vai dizer que meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Um pastor de ovelhas trabalha muito, trabalha duro. E Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Mas o mais importante para nós agora aqui é a quarta condição para que a ovelha possa se deitar. A ovelha, meus irmãos, ela não se deita enquanto estiver com fome. É ruim deitar com fome, né? Tem gente que não consegue. Tem gente que nem pode. A verdade é essa. Então, um bom pastor, meus irmãos, é aquele que providencia o alimento que a ovelha precisa. É ele quem providencia o alimento que ela necessita. E não há nada melhor para uma ovelha do que pastos verdejantes. Só que nesse contexto geográfico de Davi aqui, não era fácil ter pastos verdejantes. Ali na Palestina, onde ele estava, normalmente a terra era seca, a terra era estéril, a terra era uma terra queimada e é uma terra desértica. Era deserto. Mais uma vez, exigia muito trabalho do pastor com relação ao cuidado das suas ovelhas. Ele tinha que limpar o solo árido e áspero. Ele tinha que arrancar os espinheiros, raízes e todos os tocos de árvores. Ele tinha que arar profundamente e preparar o solo. Ele tinha que semear e plantar grãos e ervas especiais. Ele tinha que irrigar e cuidar das plantações de forragem que iriam servir para alimentar o rebanho. Muito trabalho e exigia sacrifício. Se o pastor quiser que suas ovelhas desfrutem de pastos verdejantes para serem alimentadas, ele tem que ser diligente e trabalhar muito. Ele tem que trabalhar duro. O pasto verdejante, meus irmãos, é um verdadeiro banquete para as ovelhas. E quem providencia isso é o próprio pastor. Ela não se deita, ela não consegue se deitar enquanto ela não estiver satisfeita, alimentada, provida. Trazendo isso para a nossa realidade, não há referência melhor com relação ao alimento do que falarmos do pão. Nós, inclusive, terminamos uma série recentemente da oração do Pai Nosso, onde a gente entendeu que o pão é exatamente tudo aquilo que nós precisamos para nos alimentar, para nos nutrir, para nos desenvolver. Tudo aquilo que a gente precisa para saciar o nosso corpo. A gente entende como alimento, a gente se refere a esse alimento ao pão nosso de cada dia. Se na semana passada nós vimos aqui na pregação do pastor Sávio que o bom pastor, ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, e o pastor Sávio terminou o sermão semana passada falando exatamente desse texto, de João 10:11. Hoje eu quero afirmar para vocês que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. O mesmo Deus que cuida, como sendo o bom pastor, é o Deus que providencia o alimento, sendo Ele o próprio pão da vida. E tudo isso faz referência à doação de sua vida por nós. Nós acabamos de cantar, Jesus, pão da vida. Tudo isso faz referência, toda vez que Jesus fala eu sou, Ele está fazendo referência da doação da sua vida por nós. Vimos semana passada que eu sou o bom pastor, Ele disse. Hoje nós estamos vendo que eu sou o pão da vida. Jesus também disse que eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso tem a ver com o fato de Jesus ter doado a sua vida por nós. O bom pastor, ele doou, ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas. O capítulo 6 de João, ele vai falar 18 vezes a palavra pão. Inclusive, esse texto da Bíblia de João 6 é o texto que vai narrar a multiplicação dos pães. Eu queria te convidar para você abrir a sua Bíblia em João 6, capítulo 51, onde nós vamos perceber exatamente isso, que Ele é o pão que dá vida pelo seu povo. Se aprendemos que Jesus é o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, Jesus também é o pão da vida que desceu do céu, também doando a sua vida pelo seu povo. João, capítulo 6, versículo 51. Já abriram? Quem abriu, levanta. Não, brincadeira.
Eu ia falar, quer abrir o primeiro pode ler e ganhar um chocolate, mas vai que não tem chocolate aí eu vou ficar mal com vocês, né? João 6,51 diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O pasto verdejante, meus irmãos, é o local onde as ovelhas encontram o alimento necessário. Mas isso só acontece pelo trabalho duro e sacrificial do pastor. Ele próprio se doando, ele próprio sendo o pão da vida. No próprio Cristo, bom pastor, nós também encontramos o alimento que necessitamos, pois ele é o próprio pão da vida que se sacrifica dando a sua vida pelo seu povo. E essa é a relação que nós encontramos. Pastos verdejantes tem a ver com alimento para a ovelha. E Jesus é o próprio alimento que nós precisamos, ele sendo ele o pão da vida que se entrega pelo seu povo. Em primeiro lugar, ele providencia o alimento. E em segundo lugar, ele providencia descanso. O pastor é aquele que providencia o descanso. E me conduz a águas tranquilas. E aqui, meus irmãos, não é simplesmente conduzir ou mostrar, indicar o caminho. Eu e Mateus, pastor Mateus, nós fomos numa aventura ontem. Não foi uma aventura, Mateus? Nós fomos em Sodrelândia, meus irmãos. Que lugar bonito. Mas a estrada é ruim. Difícil a estrada. A gente passou lá pela represa, aquele lugar bonito. A gente conseguiu subir e tal. E tinha um pedaço que estava bem lamaçado. Eu pensei, meu Deus, como é que vai ser essa volta? A gente conseguiu chegar, Senhor, nos proteja. Mas durante o caminho, tinha um senhorzinho, né, Mateus? Ele estava ali cuidando ali da... O que ele estava fazendo? Ele estava jogando remédio no mato, enfim. Talvez ele estava cuidando da terra, né? Preparando a terra lá. Mas a gente estava achando que estava meio perdido, a gente perguntou, a gente está no caminho certo? A gente está indo para Sodrelândia e tal. Ó, você vai por aqui, entra ali, sobe ali, pega o asfalto, dobra à esquerda e tal. Mas ele não foi com a gente. Ele só apontou o caminho, olha, por aqui, por ali. A gente poderia se perder, inclusive. Aqui não é simplesmente conduzir, me conduz a águas tranquilas. Aqui não é simplesmente conduzir, mostrar o caminho, mas é estar junto para mostrar o caminho. Conduzir com cuidado ao local onde as ovelhas obtêm tanta água como o descanso que elas necessitam. Provérbios 22:6 diz, instrui o menino no caminho em que deve andar, né? Vocês conhecem esse texto? E a ideia aqui, instrui o menino no caminho, é como se a gente pudesse traduzir, instrui o menino durante o caminho. É estar junto, é exatamente isso que o texto quer dizer para a gente. Quando ele diz, e me conduz a águas tranquilas, ele vai junto. Ele só não indica, olha lá, dobra à direita, à esquerda e segue em frente. Não, ele vai junto. Nós podemos traduzir águas tranquilas por águas de descanso. Então, meus irmãos, o pastor não é somente quem mostra o caminho, mas é quem permanece no caminho junto com as suas ovelhas para mostrar o melhor local para que elas possam beber água, se refrigerar e ter o descanso. É o que a água traz, refrigério e descanso. As ovelhas, por muitas vezes, tinham que subir morros, ficavam cansadas, tinham necessidade de beber água. Com a gente é assim também, né? Quando a gente vai fazer uma caminhada, né? Vai fazer uma corrida, quando a gente termina, tudo que a gente quer é tomar uma água para poder descansar naquele momento ali. É o pastor, meus irmãos, quem sabe aonde se acham os melhores bebedouros. Muitas vezes ele próprio precisa cavar para poder encontrar a água. Ele tem que ter esse esforço, esse trabalho duro de procurar onde tem água para poder conduzir as ovelhas para que elas possam beber água. E é para esses pontos que o pastor conduz o rebanho. Ele não só aponta o caminho, mas ele está junto durante o caminho. Muitas vezes ele mesmo precisa se esforçar, trabalhar duro, se sacrificar, cavar para que as ovelhas tenham água. Mais uma vez aqui nós vemos a bondade e o cuidado do pastor para algo tão necessário, importante para uma ovelha, que é a água. Isso é a mesma coisa conosco. Uma ovelha que não tem acesso a águas tranquilas,
ela fica ansiosa e ela busca em qualquer poço poluído na tentativa de satisfazer a sua sede. A ovelha que se perde, tem sede, ela vai buscar água em qualquer lugar. E muitas vezes essa água está poluída. Uma ovelha que não tem acesso às águas tranquilas, ela fica ansiosa, ela fica nervosa. E como não bebe água pura, ela se torna ressequida, ela se torna magra, ela se torna desnutrida e ela está fadada à morte. E aplicando para nós, meus irmãos, que privilégio em ter o próprio Senhor nos conduzindo ao refrigério e ao descanso. Era exatamente essa a percepção que Davi tinha. Ele registra exatamente aquilo que ele experimentava. Somente o bom pastor é capaz de nos trazer refrigério e descanso. Tem uma frase do Agostinho de Hipona que diz o seguinte: ó Deus, tu nos criaste para ti. Nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa enquanto não encontrar descanso em ti. É assim que a gente fica, quando a gente não encontra descanso. Nós ficamos inquietos e não ficamos tranquilos. Só encontramos refrigério e descanso, meus irmãos, no Senhor, no nosso bom pastor, aquele que está conosco durante o caminho. Essa é a pura realidade. Mas por vezes, meus irmãos, como ovelhas errantes, procuramos saciar as nossas necessidades nos lugares errados. Talvez você possa estar exatamente passando por isso nesse momento. Procurando em lugares errados aquilo que você só encontra quando você está na companhia do bom pastor. Talvez você esteja assim hoje. Eu quero dizer que a gente só encontra refrigério e descanso na companhia do bom pastor. Todas as vezes que decidimos por nós mesmos, querendo tomar, por muitas vezes, as rédeas da nossa vida, agindo como uma ovelha errante e sem considerar a orientação do bom pastor, nós erramos. Nós erramos o alvo. Sempre no CBM Kids, você que é pai, mãe, talvez você saiba disso. Sempre no final, as crianças elas chegam, elas cantam, elas oram, elas ouvem uma história que tem a ver com o sermão que nós pregamos aqui. Só que esse sermão é transformado em uma historinha para as crianças. E depois dessa história, ela tem uma atividade. Eu lembro que uma atividade recente que teve, se eu não me engano, domingo passado, retrasado, a criança pegaria uma bolinha amassada e uma distância considerável, ela tinha que acertar um cesto que dizia a palavra céu. E as crianças nessa distância, elas erravam. Elas jogavam, elas erravam. E aí, quem faz essas atividades é a Manu, né? A tia Lida faz as lições, a Manu ela faz as atividades, sempre com uma ponte, sempre com algo interessante. Então as crianças elas brincam aprendendo. E elas pegavam essa bolinha, lançavam, erravam. Depois os professores pegavam uma cruz gigante e colocaram entre o alvo e a criança. E ela podia caminhar por sob a cruz, exatamente nessa percepção de que na cruz nós temos a companhia do Senhor. Elas poderiam caminhar pela cruz ali, chegava até o alvo e simplesmente acertava o alvo. O bom pastor, meus irmãos, é aquele que nos conduz durante o caminho. Ele nos faz exatamente isso, acertar o alvo. Acabamos de cantar a música, Nosso Deus é Poderoso, vai dizer que Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixa. Somente o bom pastor, aquele que dá vida por suas ovelhas, pode nos conduzir às águas tranquilas, às águas de descanso. E é exatamente isso que Davi está escrevendo aqui. Somente o Senhor sabe aonde encontrar as águas de descanso, as águas tranquilas, as águas límpidas, as águas puras. Águas essas que podem saciar seu rebanho e mantê-lo forte e resistente. Sem o bom pastor, meus irmãos, nós estamos perdidos e sem lugar seguro para descansar. Essa é a verdade.
primeiro lugar, ele providencia o alimento. Em segundo lugar, ele providencia o descanso. E em último e em terceiro lugar, o pastor era aquele que providencia a restauração. O texto vai dizer: restaura-me o vigor, ou em outras traduções, refrigera-me a alma. No hebraico, meus irmãos, o texto, a língua em que foi escrito esse texto, essa palavra significa, essa palavra restaure-me ou refrigera-me, significa trazer de volta, retornar, desvirar-se. E por que Davi está falando sobre isso? É mais uma particularidade da ovelha que eu não tinha ideia. Por que Davi está afirmando que o Senhor restaura, traz de volta, me faz retornar e me faz revirar-se? Existe um paralelo perfeito entre essa situação e o cuidado das ovelhas. Somente um pastor entende um termo conhecido como ovelha virada. Já ouviram falar esse termo? Ovelha virada? Talvez vocês sabiam ou não, talvez isso seja uma coisa comum, né? Só eu não sabia. Mas nessa condição, meus irmãos, a ovelha ela virou de costas, com as patas para cima. E não consegue desvirar-se sozinha, ela não consegue ficar em pé sozinha, ela não consegue mais. E ela começa a se debater de maneira frenética, ela se vira por conta própria, começa a se debater, as ovelhas seguem o caminho, ela vai ficando para trás, ela vai ficando para trás. Isso se dá por alguns motivos, né? Mas o fato é que, por sua própria conta, por culpa dela mesma, né? Ela fica de costas com as patas para cima e ela por si só, ela não tem forças, ela não consegue desvirar-se. Quando isso acontece, ela está numa situação iminente de morte, por uma série de fatores. Mas ela tem problema de gases, isso afeta a circulação dela e ela fica vulnerável, porque se estiver fazendo calor, ela pode morrer a qualquer momento. Se estiver muito quente, se estiver frio, chovendo, ela consegue até resistir mais tempo. Mas o fato é que normalmente quando isso acontece, predadores começam a aparecer, pois ela está exatamente vulnerável. Cabe ao pastor atento, estar sempre contando as suas ovelhas. Pois quando ele dá falta de uma ovelha, provavelmente isso aconteceu. Tem uma ovelha virada. A ovelha, de maneira deliberada, ela vira de costas e não consegue desvirar-se. Somente o pastor é capaz de fazer isso por ela. Ela não consegue. Somente o pastor consegue desvirar, restaurar, trazer de volta. Somente o bom pastor pode restaurar a ovelha perdida, a ovelha virada, que se distanciou do rebanho e se perdeu. Isso se relaciona diretamente conosco, meus irmãos. Pode ser que você não tenha percebido, mas essa é exatamente a história do Evangelho. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram de maneira também deliberada. Eles também viraram de costas. E quando eles viraram de costas, existia um abismo entre nós e o próprio Senhor. E nós somos representados por eles, ou seja, nós já nascemos separados, nós já nascemos virados de costas com as patas para cima, incapazes de nos desvirar-nos por nós mesmos. Éramos incapazes de nos revirar, de nos restaurar, de nos levar de volta. Somente Jesus Cristo, o bom pastor, ele seria capaz de fazer isso. E essa é a história do Evangelho, meus irmãos. Nós nascemos perfeitos, decidimos pecar e com isso nos afastamos do Criador. Deus envia Jesus para nos trazer de volta, para nos desvirar e para restaurar a nossa vida. A restauração que eu e você precisávamos, nós encontramos em Jesus Cristo, o nosso bom pastor. Queria chamar o pessoal da música à frente. Eu espero que durante essa série você perceba, e em particular nesse texto, a bondade e o cuidado que Deus tem por você. Deus é exatamente esse o bom pastor, que providencia o alimento, que providencia o descanso e que providencia a restauração. Um dia, meus irmãos, eu fui essa ovelha virada. Eu tentei por conta própria me desvirar, fiz força, mas foi em vão. Nada do que eu podia fazer era capaz de me trazer de volta.
Eu até me esforçava, mas não era suficiente. Somente a cruz. Lembra da atividade das crianças? Somente a cruz. Ela é capaz de nos religar novamente com Deus. Somente o sacrifício de Jesus, como um pastor que se sacrifica por suas ovelhas, somente isso seria capaz de nos trazer de volta e restaurar a nossa vida. Um dia eu fui essa ovelha virada, mas o meu pastor fez a contagem. E quando o meu pastor fez a contagem, ele percebeu que estava faltando uma ovelha. Essa ovelha era eu. Ele sentiu a minha falta e ele foi me resgatar. Ele me desvirou, ele me limpou, ele me tratou e me trouxe de volta ao convívio do seu rebanho. Agora eu estou seguro, porque ter a companhia do bom pastor é exatamente tudo que eu preciso. Isso me basta. Nós poderíamos até ler o Salmo 23, primeiro versículo, dessa maneira: o Senhor é o meu pastor e isso me basta. Ele restaura a minha vida, Ele me alimenta e Ele me faz descansar. E já partindo para finalizar, meus irmãos, uma ovelha que não tem pastor não se alimenta, pois não há quem a leve para pastos verdejantes, que Ele mesmo prepara, onde há um verdadeiro banquete esperando por ela. Uma ovelha que não tem pastor, ela não se refresca, ela também não descansa, pois não há quem a conduza pelo caminho a águas tranquilas. E uma ovelha, meus irmãos, que não tem pastor, ela morre, pois não tem o que é fundamental para a vida, que é o próprio pastor. O Senhor é meu pastor, isso me basta. Se você é uma das 99 ovelhas, pegando a relação do texto bíblico, que está segura no aprisco, então, meu querido irmão, viva uma vida condizente com uma ovelha que está no aprisco do Senhor. Viva uma vida para glorificar a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Mas se você é uma ovelha que está virada, se você é uma ovelha que está faltando, reconheça que o bom pastor está indo te revirar. E como é que você pode reconhecer isso? Confessando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Que nós possamos, meus irmãos, perceber essa bondade e esse cuidado do bom pastor sobre nós, que somos suas ovelhas, e que o próprio Deus nos abençoe. Amém.